Alô galerinha, aqui quem fala é professor Diego Bruno, tá ok? Antes de tudo, se inscreve aí no canal, dá um joinha aí pra dar uma moralzinha aí no vídeo, tá ok? E segue lá no Instagram, @prof. Diego Bruno, tá ok? Hoje nós vamos falar um tema bem importante que é sobre o petróleo, né? Mais conhecido como ouro negro, certo? O petróleo, pessoal, como vocês sabem, há uma briga muito comercial imensa em relação ao petróleo. Vários países têm uma briga em relação a esse produto, que gera muito, tem um valor muito grande, um valor econômico, tá certo? E vários países lutam para deter esse recurso, que no caso é o que movimenta os grandes países. O petróleo, pessoal, é conhecido como ouro negro. Todo mundo sabe. Para quem não sabe, está sabendo agora. O ouro negro, pessoal, ele na verdade, ele foi soterrado há milhões de anos. O petróleo nada mais é do que matéria orgânica que foi soterrada há milhões e milhões de anos. Então você pergunta, o petróleo, professor, ele no caso não pode ser produzido no laboratório? Não. O petróleo nada mais é do que várias reações químicas que foram ocasionadas, né? Provocadas, na verdade, por quê? Por altas temperaturas e altas pressões. Por estar soterrada, né, no subsolo. Então, vejam bem, quando o petróleo está lá, sobre altas pressões e altas temperaturas, ocorrem várias reações químicas. E isso não é do dia para a noite, isso ocorre durante milhões e milhões de anos. Por isso que o petróleo é tão citado como um produto não renovável. Ou seja, um dia vai acabar. Até mesmo pelo consumo das populações, né? Podemos falar até dos países, o consumo diário dos produtos derivados do petróleo. Ok? Então o petróleo todos os dias está sendo retirado barris de petróleo. Os países que detêm as maiores parcelas aí das reservas de petróleo, ok? Como aí em primeiro lugar está aí a Venezuela, que detém aí a maior parte, né? A Venezuela tem aí em torno de aproximadamente 301 bilhões de barris, certo? A reserva dela. Isso é uma estimativa. Como também a Venezuela e depois vem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita detém aí a reserva dela está em torno de aproximadamente 266 bilhões de barris. Ok? Então é isso. As reservas estão concentradas na maior parte nesses países. Por isso que às vezes quando os Estados Unidos invadiu ali a Arábia Saudita, houve muita especulação dizendo que os Estados Unidos estavam interessados mesmo, não era em diminuir a guerra no país, e sim querendo ganhar aí, tomar o país para ter posse dessas reservas de petróleo, certo? Já que a Arábia Saudita é uma das detentoras de uma das maiores reservas mundiais, ok? Depois dessas elevadas temperaturas e pressões, pessoal, esses compostos orgânicos, o que seriam os compostos orgânicos? Para quem ainda não viu aí, vai ver apenas no terceiro ano, ou quem já está vendo aí no segundo ano. Os compostos orgânicos nada mais é do que os seres vivos que se decomporam ao longo do tempo, né? Essa matéria orgânica, os restos, né, desses seres vivos, seja plantas, sejam animais, seres humanos, então eles se decomporam. Ao se decompor, eles foram lá para o subsolo e ali ficaram por milhões e milhões de anos, formando no final o seu produto, que é o petróleo, o conhecido ouro negro, ok? Então, esse petróleo, pessoal, quando está lá no subsolo, é uma mistura complexa de compostos orgânicos. Compostos orgânicos são aqueles compostos que, em sua maior parte, são aqueles compostos que contêm, em sua maioria, carbono. Ok? São aquelas moléculas que, para quem já viu aí, no terceiro ano vê muito, química orgânica, né? É o estudo do carbono. Então, em sua maior parte das moléculas que estão ali concentradas no petróleo, é o carbono. E como tudo no planeta, quando é muito difícil encontrar ele puro, né? A gente sempre encontra no planeta, ao ser captado no planeta, quando vai pegar alguma substância, coletar alguma substância, ele nunca vem puro, certo?
ele sempre vem misturado. Seja o ouro, quando vai fazer a captação dele na mineração, no garimpo, onde seja, ele vem misturado com areia, com ouro, certo? Muitas vezes lama, o ouro está ali presente em pequena quantidade e ali é feito vários processos, né? Um deles é a levigação, onde utiliza o que? A densidade, certo? E outros elementos que são coletados na natureza, obtidos na natureza, que nunca vem puro, certo? Então tudo que nós coletamos, fazer a obtenção do planeta, temos que fazer a separação dessas substâncias. Para você ver a importância da separação, do processo de separação de substâncias, que é visto aí no primeiro ano, algumas vezes no segundo ano, ok? Então separação de substâncias, de misturas, é muito importante, porque toda vez a gente tem que fazer uma separação, ok? Seja líquido líquido, seja líquido sólido, seja sólido sólido, tá ok? No caso, essa mistura complexa de compostos orgânicos, que é o petróleo, nós temos que fazer o que? A separação, que no caso é logo depois. Essa mistura complexa, a maior parte dela é formada por hidrocarbonetos, certo? E esses hidrocarbonetos, pessoal, são o que é um hidrocarboneto, né? O hidrocarboneto nada mais é do que moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura, certo? Só tem carbono e hidrogênio. Não aparece ali um oxigênio, não aparece ali um nitrogênio, não aparece ali um fósforo, mas aparece apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. Então, a maior parte do petróleo em si é formado por hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos é muito difícil diferenciá-lo apenas por um item, que todo hidrocarboneto são apolares. Então, a gente não poderia fazer essa separação dessas substâncias através de outro processo, a não ser pelo tamanho das cadeias dessas moléculas. Ou seja, quanto maior a molécula, certo? Quanto maior a molécula, é maior o seu ponto de ebulição. E o ponto de ebulição é o quê? Que isso é visto lá no primeiro ano, muitas vezes no nono ano. Então, o ponto de ebulição, pessoal, nada mais é de uma substância, é a passagem do líquido para o estado gasoso, ok? Então ali todo material tem o seu ponto de ebulição específico. Se você for agora aí no site de busca e colocar lá ponto de ebulição dos materiais, vai aparecer uma tabela com vários pontos de ebulição. Então esse ponto aí é o que ajuda e facilita o processo de separação desses vários compostos presentes no petróleo. Então, sem esse processo de separação através do ponto de ebulição, seria muito difícil separar esses compostos, ok? Então, o processo desde do início até o final do petróleo, por onde começa, né? O petróleo, inicialmente, ele é captado, né? Mas antes de ser captado, ele precisa o quê? Ser achado, obviamente. Então, o petróleo está lá em profundezas, né? Ele está no subsolo, porém em distâncias muito grandes. Então, o petróleo, ao estar lá no subsolo, utilizam brocas, né? Que aí existem vários tipos de brocas para vários tipos de terrenos, ok? Seja na terra, seja no mar. Então, a tecnologia do Brasil é muito avançada quanto a isso, né? Para você ver aí a descoberta aí do pré-sal no oceano aí, onde no caso o pré-sal ele passa pela água do mar, para você ver a profundidade, ele vai até o final e ali tem uma camada espessa de sal. E depois dessa camada de sal, os estudiosos, né, ao analisarem e preveram que debaixo desse sal teria concentrações de compostos orgânicos, que nada mais é do que o petróleo. E depois, por isso que é chamado de pré-sal, porque antes do petróleo veio o quê? O sal, ali que decantou durante milhões e milhões de anos e estava ali no fundo do mar, ok? Então ali eles usam aquelas plataformas que ficam no alto mar ali, aquelas plataformas, eles têm a tubulação que vai até o fundo do mar e ainda perfuram o pré-sal para depois encontrar o petróleo e coletar aí os barris de petróleo, tá ok?
Então, como é que se dá esse processo? Depois de perfurado com brocas aí de diamante, ou seja qual for, depois de ser perfurado e encontrado o tão sonhado petróleo, né, fazer uma estimativa, uma análise daquela reserva para saber quantos anos vai durar aquela reserva e quantos barris vai render aquela reserva, né? Todo o estudo é feito e levantado naquele local. Assim, como é que se dá o processo, né? Primeiro eu vou falar o processo em si, depois eu vou fazer uma breve explicação sobre o craqueamento do petróleo. Que o craqueamento do petróleo nada mais é do que a separação dessa substância através do seu ponto de ebulição. Então vai ser coletado aí os gases, né? O butano que você utiliza aí no fogão de casa, o gás butano, que é composto por 4 carbonos, né? E o restante é hidrogênio. O butano, nós temos aí a gasolina, o óleo diesel, né, que é utilizado aí nos motores, como também óleos lubrificantes, que é utilizado aí nos automóveis, até mesmo em motos, como também o asfalto, que é o produto final derivado do petróleo, ok? Então, ocorre a captação do petróleo lá naquela reserva, ele vai para a refinaria. Na refinaria, pessoal, ocorre o que na refinaria? Ocorre o refino do petróleo. Você já está cansado, acho, de ouvir aí na televisão, não sei o que, a refinaria subiu o preço do petróleo. Então, ou seja, o barril está saindo mais caro e às vezes a gasolina aumenta, certo? Mas, depois que vai para a refinaria, ele vai passar pelo processo de separação, certo? E esse processo de separação, de uma forma bem resumida, ocorre o quê? A filtração, onde no caso vai ocorrer a separação ali, seja retirada dos sólidos ali misturado com o petróleo, ok? Então é retirado ali aquela areia que esteja misturado, supostamente, que esteja misturado com o petróleo, como também líquido ali, no caso é um líquido sólido, né? O petróleo juntamente com o resto de rochas que vem junto na coleta. Como também líquido. Às vezes quando é coletado no oceano, no mar, no alto mar, o petróleo, ele vem junto com água salgada, né? E aí tem uma diferença, né? O óleo, na verdade, que é o petróleo, é chamado de óleo cru, ele não se mistura com a água, mesmo ela sendo salgada. Então veja bem, ali no caso tem que ocorrer uma separação de líquido. Então ali ocorre o que? A decantação, tá ok? Porque o óleo, como se sabe, ele fica sobre a água, certo? Então ali ocorre uma separação, pode ser a decantação e por último aí tem a destilação fracionada, que é chamada de craqueamento do petróleo. Então vejam bem, ocorreu a filtração, depois decantação e por último a destilação fracionada. Então veja e vou fazer um esqueminha aí para vocês entenderem o craqueamento do petróleo. Ok? Fica aí com a gente. Joga aí na tela. Bom, pessoal, estamos aqui para mostrar como é que funciona a destilação fracionada. Então, como eu expliquei antes, ocorre a captação do petróleo e vai para a refinaria. Na refinaria é feita a separação dos componentes e dos compostos orgânicos, que em sua maior parte, como eu tinha dito antes, é os hidrocarbonetos. Então, ocorre a filtração, certo? Depois a decantação e posteriormente a destilação fracionada, que é o que é mais complexo na refinaria. Vejam que aqui está o esquema, que é feito de metal, ok? No caso, o nome disso aqui é uma torre de fracionamento. A torre de fracionamento é onde ocorre a separação dos mais diversos compostos encontrados no petróleo. Então vejam bem, essa torre de fracionamento, pessoal, o que importa aqui na torre de fracionamento é o ponto de ebulição das substâncias. Então, cada substância tem seu ponto de ebulição específico. Como eu disse lá anteriormente, todo material tem seu ponto de ebulição específico, que é a passagem do líquido para o gasoso, ok? Então, vejam bem, nessa torre de fracionamento, aqui é onde entra o petróleo cru, chamado de petróleo cru. Ok? Esse petróleo cru, ele é aquecido a altas temperaturas, certo? E nesse caso aqui passa para essa torre depois dele ser aquecido. Ao ser aquecido, pessoal,
O primeiro que vai sair aqui na torre de fracionamento, porque os gases vão, ó, subindo, tá ok? As substâncias. Essas etapas aqui é chamado de pratos. Os pratos da torre de fracionamento. Cada prato desse vai sair uma substância diferente. Então vejam bem. Primeiro quem sai são aquelas substâncias que a temperaturas maiores que 20 graus Celsius são os gases. Acima de 20 graus Celsius saem os gases aqui nesse compartimento. Quais são esses gases, né? O primeiro gás que nós temos é o CH4, que é o chamado metano. Ok? Metano. Essa molécula é o C ligado a 4 átomos de hidrogênio aqui. CH4, ok? O CH4, pessoal, é uma das substâncias que sai nesse compartimento, que aqui, primeiro, as substâncias que vão sair são os gases. Segundo é o GLP, é o gás liquefeito petróleo, ok? Terceiro gás, aí tem vários, né? Os gases em si vão sair nesse compartimento a temperaturas a 20 graus Celsius superior, tá ok? Nós temos também o H2S, gás sulfídrico, né? Também, tá ok? Nós temos também o butano, o gás butano. Isso aqui, muita gente pode até não conhecer, mas utiliza muito dentro de casa. É num botijão de gás, o butano, que é but de 4 carbonos. Na nomenclatura no terceiro ano a gente vai conhecer, né? Quem ainda não viu esse assunto vai conhecer no terceiro ano. But de 4 carbonos, an das simples ligações entre carbonos e O de hidrocarboneto. Então tudo isso aqui é hidrogênio ligado a esses carbonos. Apenas hidrogênios, ok? Então esses são alguns os gases que saem nesse compartimento a temperatura de 20 graus Celsius ou mais, tá ok? Segundo, pessoal, vem aqui nesse compartimento, sim, os gases, ele tem em torno de 1 a 4 carbonos na molécula. Então vejam que é uma molécula pequena. Então as moléculas pequenas, o ponto de ebulição obviamente é menor. Então 20 graus Celsius para essas moléculas que tem de 1 a 4 carbonos em sua estrutura. Veja que o butano tem 4 carbonos na sua estrutura, como eu mostrei agora. Enquanto o CH4 ele tem apenas um carbono. Então vai de 1 carbono até 4 vão sair nesse compartimento a temperaturas de 20 graus Celsius ou superior um pouco, tá ok? Agora, a gasolina é o segundo item, pessoal. A gasolina vai sair aqui numa temperatura em aproximadamente 50 graus Celsius, ok? Então, em 50 graus Celsius, a gasolina, ele passa aqui, no caso, é o ponto de ebulição da gasolina. Então, quando a temperatura aqui chegar em 50 graus Celsius, ele vai passar para gás. Quando chegar nesse compartimento, ele vai sair por esse compartimento aqui. Ok? Aqui vai ser a gasolina. Ok? A gasolina a uma temperatura de 150 graus Celsius e ele tem na estrutura dele de 5 a 12 carbonos em sua estrutura, em sua molécula. Então vejam que a gasolina, que é o que move praticamente o mundo, né? Porque utiliza nos automóveis. Então a gasolina aqui é um item muito essencial para o mundo e para a economia, principalmente, para os postos de combustíveis e empresários. E também para a venda, não é isso? Que gera muito recurso. Então a gasolina, 5 a 12 carbonos, ele sai aproximadamente aí 150 graus Celsius é o ponto de ebulição da gasolina e ele sai neste compartimento. Então vejam que o ponto de ebulição aqui é diferente. Primeiro, quando o petróleo aqui está em 20 graus Celsius, já começa a sair todos os gases. Posteriormente, aumenta a temperatura. Quando sai todos os gases, aí ele começa a subir de novo a temperatura. Quando começa a subir, começa o quê? A gasolina a sair em 150 graus Celsius. Posteriormente, quem vai sair é o querosene. Querosene. Ok? O querosene aí, pessoal, ele sai em 200 graus Celsius. Ok? Em 200 graus Celsius. E o tamanho das moléculas desse querosene é de 12
a 18, 16, ok? Carbonos. Então, olha, os gases de 1 a 4 carbonos na sua molécula, a gasolina de 5 a 12 carbonos, o querosene já é de 12 a 16 carbonos. Então, vejam que quanto maior a cadeia, quanto maior a molécula, maior vai ser a temperatura. Então, 200 graus Celsius sai o querosene, tá ok? Depois vem quem? Vem o diesel, né? O óleo diesel que vocês conhecem. Abastece aí ônibus, né? Ok? Caminhões, que é movido a diesel. Tá ok? Alguns 4x4 aí também é movido a diesel. Então vejam bem, alguns automóveis. Então o diesel ele sai aí em 300 graus Celsius. Então em 300 graus Celsius o diesel ele sai desse compartimento. Ao ser aquecido, quando chega na temperatura de 300 graus Celsius, quem vai sair é quem? O diesel. Ele entra por esse prato aqui e sai nesse compartimento. Tá ok? Então o diesel, pessoal, é moléculas de tamanho de carbono de 15 a 18 carbonos. Ok? 15 a 18 carbonos em sua estrutura. Tá ok? Então o diesel é uma molécula já bem grande, tá certo? E por último aqui, o penúltimo no caso, são os óleos. Deixa eu ajeitar aqui. Óleos lubrificantes. Óleos lubrificantes. Então vejam bem, os óleos lubrificantes, pessoal, são vários óleos lubrificantes, tá ok? São classificados em óleos leves, óleos médios e óleos pesados. Por isso que quando ele sai nesse compartimento aqui, os óleos lubrificantes, ele passa por uma nova torre de fracionamento. Ok? Passa por uma nova fase aqui, onde no caso aqui tem 1, 2 e 3. Nesse primeiro compartimentozinho aqui, sai o óleo leve. Aqui o médio e aqui o pesado. Ok? Ele entra aqui por esse compartimento, é aquecido novamente. Aquecido novamente. E aqui, mesmo processo daqui, sai. Só que o óleo mais leve, ele é menor. A cadeia carbônica dele é menor, então vai sair por aqui. Depois sai o médio, com a cadeia média. E aqui sai uma cadeia maior. Então é classificado em leve, médio e pesado esses óleos lubrificantes. São os óleos utilizados em automóveis, em motos, né? Aqueles óleos que a gente utiliza. Então são vários tipos de óleo. Quando você vai comprar um óleo, você vê lá a classificação dele. Então são vários tipos, ok? Como também, por último aqui, pessoal, são o que? Os resíduos. Resíduos. Ok? Os resíduos, pessoal, é o resto. É isso? Como já diz, é o chamado asfalto. O asfalto é utilizado nas estradas. Tudo que sobra lá. Sim, aqui os óleos lubrificantes, faltou citar, são cadeias maiores que 17 carbonos, tá ok? Vou colocar aqui fora para ficar igualzinho os outros. Então, aqui, olha, a temperatura dele é 370 graus Celsius, tá ok? E o tamanho das cadeias aqui, pessoal, ele tem até maior que 17 carbonos. Então, é maior que 17 carbonos, então é uma molécula já bem grande, tá ok? São vários carbonos dentro de uma molécula. E aqui, no caso, são os óleos lubrificantes que eu falei aqui, a classificação e a separação deles também. E por último, os resíduos, que são maiores que 30 carbonos na molécula. Então, vejam, é bem grande. 30 carbonos aqui nesse resíduo, no asfalto, no caso, que é o piche, né? Que é utilizado para fazer as estradas, ok? Vamos voltar lá à nossa explicação. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, né? Continuando. Então, vejam bem, pessoal, é muito preocupante, depois que ocorre todo esse processo, vejam como é complexo, né? Fazer essa separação na refinaria. E logo depois que todos esses produtos são formados, seja eles os gases, gasolina, querosene, diesel, óleos lubrificantes, ocorre sempre uma reação de combustão, ou seja, ocorre a queima desses produtos. Então, em vez desses produtos formarem novos produtos, serem usados em laboratórios, diariamente, imagine quanto não é queimado essas substâncias, esses compostos que são separados na refinaria. Então, vejam bem, segundo estudos, 90% desses compostos são queimados. Se são queimados, toda queima de um composto é uma reação com o oxigênio. Então, pega aquela substância, não é isso? Ok?
aquela substância, reage com o oxigênio, então a substância mais o oxigênio, O2, forma sempre, pessoal, o CO2 mais água, ok? Então toda reação de combustão forma CO2 mais água. Então vejam bem, então se é queimado, isso aqui é chamado de queima. Queima, tá ok? Então, se queima, produz CO2 e água. E a gente viu na semana, em alguns assuntos que a gente já trabalhou aqui, que o CO2 é um grande causador de quê? Do aquecimento global. Prejudicando o quê? A nossa atmosfera. Aumento da temperatura. Então, se diariamente é 90% queimado, pessoal. Isso é muito preocupante. Então veja que os combustíveis fósseis, ao passar pelo processo da refinaria, eles são, em sua maior parte, queimados. Apenas 10% é utilizado em outras áreas, mas 90% é queimado. Isso é preocupante. Ok? Em especial a gasolina. Imagina aí quantos carros, se movimentam diariamente. Então consomem gasolina, que é o alimento do carro. Sem o combustível, seja ele gasolina ou etanol, ele não anda. Então, a gasolina, pessoal, vamos falar um pouco dela, a gasolina. A gasolina especial, ele tem dentro do pistão quando funciona, né? Geralmente os motores é de 4 tempos. Vou fazer aqui eu desenho um esqueminha para vocês. Nós temos aqui a vela, não é isso? E aqui nós temos a entrada de gasolina. E aqui a entrada de ar. Porque tem que ter o oxigênio para ocorrer a combustão. Sem oxigênio não ocorre, não tem fogo, não é isso? Então aqui entra a gasolina. E aqui o oxigênio, o O2. Então vejam bem, a gasolina entra por esse compartimento, o oxigênio entra por esse, e aqui embaixo nós temos um cilindro. Ok? Um cilindro. Como se fosse um êmbolo de uma seringa. Funciona dessa forma aqui, ok? Então, o pistão é isso aqui, pessoal. Esse pistão ele sobe e desce. Ok? Aqui embaixo temos aqui uma donazinha que aqui ele prende aqui, olha. Isso aqui fica girando. Tá mais para cima aqui um pouquinho. Tá aqui assim. Então esse compartimento aqui ao girar é o que dá movimento. Quando o pistão sobe, isso aqui sobe e ele fica girando. Porque quando chega, sobe e desce, faz esse movimento, faz com que a engrenagem ele circule. E ao circular ele move as engrenagens do carro que dá o movimento. Okay? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nesse processo bem rápido faz com que a engrenagem funcione. Então vejam bem, o pistão aqui, ó, ele tem que subir e tem que descer, certo? Então vejam bem, a gasolina entra nesse compartimento aqui, junto com o oxigênio, ok? O pistão sobe, ok? Sobe. E ocorre aqui a centelha, aqui, ó. Isso aqui é a vela do carro, ou seja, da moto, tanto faz. Aqui no caso, o pistão aqui, quando solta essa centelha, a gasolina, pelo poder de octanagem que ele tem, dependendo do tipo de gasolina, no caso, vai ocorrer o quê? Uma explosão aqui dentro. Uma explosão aqui dentro. Quando ocorre a explosão, o pistão está lá em cima, ele desce drasticamente. É o que faz o movimento. Então, ao descer, injeta mais gasolina, injeta oxigênio, a vela solta novamente a centelha, que ocorre o quê? A explosão novamente, o pistão desce, solta a gasolina, oxigênio, centelha da vela, que é o fogo, e explode, e o pistão desce novamente e fica nesse processo por várias e várias vezes. Isso ocorre muito rápido dentro do motor, tá ok? Isso ocorre muito rápido dentro do motor. Então a gasolina funciona dessa forma dentro de um combustível. E a gasolina, pessoal, a gasolina se classifica através do seu ponto de octanagem, que vai de 0%, ok? Até 100%. O que seria a octanagem da gasolina, né?
seria a resistência que ele tem de explodir, né? A resistência que ele tem de explodir antes da centelha, antes do pistão chegar lá em cima. Então, a compressão, é a resistência à compressão, não é isso? Quando o pistão vai subindo, às vezes, o combustível, dependendo da gasolina, ele vai explodir antes. E não vai ser muito bom, certo? Se explodir antes. Ele tem que explodir quando o pistão estiver lá em cima e soltar a centelha e a compressão ocorre e a explosão ocorre e o pistão desce novamente. A gasolina boa é essa que tiver octanagem em 100%. E qual seria essa gasolina? É o isooctano. Isooctano. A molécula isooctano é essa daqui. Ok? Essa aqui é a molécula isooctano. Colocando ela com os carbonos, fica como? Veja que é a mesma molécula. Carbono, 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 carbono e carbono e uma de carbono aqui. Ok? Então, olha. Isooctano, porque tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iso-oct de 8, oct. Ion das simples ligações entre carbonos e oc é um hidrocarboneto. Então, todos esses carbonos aqui estão ligados a hidrogênio, tá certo? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Ok? Então, veja que todos os carbonos aqui fazem quatro ligações. E o que tem menor resistência, ou seja, pior octanagem, é o heptano. Heptano. Então, vejam que o heptano, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Colocando ele com os carbonos, fica como? Fica carbono, 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 3, 6, 7. Mais um. Beleza? Vou apagar só essa molécula aqui antes para não misturar, tá bom? Vou colocar aqui assim. Carbono, 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 carbono e carbono. Tá bem? Então vejam, aqui tem 7 carbonos hept e todos eles estão ligados a hidrogênios. Eu não vou colocar os hidrogênios para não aumentar a molécula, mas 3, 6, 7 carbonos, todos eles fazendo 4 ligações com hidrogênio. É um hidrocarboneto também, só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura, tá certo? Então, esses daí são as gasolinas com pior octanagem. Então, esse aqui é pior. Ele explode antes de chegar ao pistão lá em cima. Então, ao sofrer compressão, ele explode, faz a explosão antes, ok? Que não é bom. E o isooctano, no caso, 100%. Então, é de melhor octanagem. Ele resiste bem. Esse aqui não resiste bem, tá certo? E como é que ocorre isso? Depois de saber, entender um pouco sobre octanagem da gasolina, a gasolina, no caso, pode ser melhorada, né? Eles podem ser adicionados antidetonantes. Esses antidetonantes evitam justamente ele faz com que a gasolina resista bem à compressão dentro do pistão ali, dentro da camisa. Então ali, no caso, os antidetonantes, ele ajuda a gasolina a resistir essa compressão. E quais são esses antidetonantes que é adicionado dentro da gasolina para melhorar a sua resistência? Ali pode ser utilizado o TEL, tá ok? O TEL, o etanol também, que é o álcool de posto, né? Etanol, tá ok? O MTBE, certo? Esse aqui é o trietila chumbo, né? Antes era utilizado, hoje em dia não é mais utilizado. O trietila chumbo, certo? Que o chumbo da tabela periódica é o Pb. Então vejam bem, o Pb, o chumbo, ele é muito tóxico. Então quando era colocado na gasolina, ele ao ocorrer a reação de combustão, ele era emitido para a atmosfera chumbo. Então vejam bem, a gente estava simplesmente se matando, se intoxicando com chumbo, né, no ar. Então ele hoje é proibido no Brasil, tá ok? O etanol até hoje é utilizado. O etanol, ele é um antidetonante muito bom porque o ponto de octanagem dele, ele é 105%. Então é muito bom, é melhor do que a gasolina. Então ele tem 5% a mais do que
no caso, a melhor gasolina, né? Que é o isooctano. Então ele tem 5% a mais. Quando ele é adicionado, por isso que vocês encontram no posto gasolina mais álcool. Certo? Que essa mistura aí, no caso, vai até 25%. 25%, não é isso? Então, melhora a gasolina, tá certo? Então, quando é adicionado em qualquer combustível, ele ainda melhora mais ainda, porque tem 5% a mais ainda de octanagem do que a melhor gasolina que existe, que é o isooctano, certo? Então, aqui no caso, o etanol ainda é utilizado até hoje, ok? Melhora bastante, então é 25% a 27% aí adicionado na gasolina. E o MTBE, que é o etilmetil terc-butílico, certo? Então, também é adicionado aí esse antidetonante, ok? Então, vejam aí como é preocupante o tanto de combustível que é utilizado para movimentar. Imagina aquelas fileiras de carro. Então, um dia o petróleo vai se acabar, é óbvio, né? De tanto ser extraído esses barris de petróleo para simplesmente queimar. Ou seja, além de prejudicar o meio ambiente, ainda por cima não é sustentável, né? E nós temos aí duas formas aí de melhorar aí o rendimento, né? Como são muitos veículos sendo consumidos aí pelo combustível, pela gasolina principalmente. A gasolina, vou colocar aqui uma molécula bem grande, né? Vários carbonos. Ele pode passar por dois processos, né? O cracking, que significa quebra, e depois eu vou falar do outro. O cracking, pessoal, nada mais é do que quebra. Então vejam bem, eu tenho uma molécula enorme aqui de uma substância, nós podemos quebrar e fazer combustível. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, se eu quebrar aqui, ocorre o quê? Mais gasolina pra gente, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui seria, ó, produção de mais combustível. Então é utilizado o cracking, que é a quebra de moléculas, para produzir mais combustível. E tem uns outros também, que é utilizado também, é o reform. Ok? O reform, nós temos ali uma gasolina ruim, de péssima resistência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o heptano, ok? Então o heptano, ele no caso, pode ser modificado, mexendo o que? Nos seus substituintes. Então aqui, ó, é acrescentado ramificações, fazendo isso, tá ok? E fazendo isso aqui, pronto. Eu adicionei e melhorei aquela gasolina que antes era tida como a pior gasolina. E agora se tornou a melhor. Vejam que aqui é o isooctano, 8 carbonos, tá ok? Que é aquela molécula que a gente viu anteriormente, ok? Valeu, galerinha. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui ficou uma aula bem completa sobre o assunto, sobre o petróleo, sobre seu craqueamento, suas substâncias. Vejam que aqui a questão da sustentabilidade é muito importante, porque o petróleo, ou seja, os combustíveis fósseis, não é sustentável. Um dia vai se acabar. Então, hoje em dia estão fazendo várias pesquisas e estudos e migrando um pouco mais para o etanol, que é o álcool produzido de quê? Da cana-de-açúcar. Aí sim é sustentável, porque nós sempre podemos o quê? Plantar, colher e produzir o álcool, né? E o álcool em si não vem apenas da cana-de-açúcar, pode ser utilizado o milho, como é utilizado nos Estados Unidos, pode ser utilizado a beterraba, todo aquele que tem açúcar em sua estrutura, tá ok? Então ali no laboratório é produzido o etanol e depois ocorre uma nova plantação, ocorre a colheita e faz a produção do etanol. Então é muito mais utilizado e muito mais sustentável utilizar o etanol, que como a gente viu, o poder de octanagem do etanol é muito bom, é 105%, tá certo? E isso é suficiente para a gente sobreviver sem prejudicar o meio ambiente, tá ok? Então é isso aí, fica o meu forte abraço, se inscreve no canal, não deixe de me seguir, @profDiegoBruno, para você ficar por dentro dos mais diversos assuntos e a gente está aí se preparando para o Enem, seja no primeiro ano, segundo, terceiro ano, porque tudo isso é um processo para a gente fazer uma prova e entrar dentro da universidade, não é isso? Então vamos lá, vamos com todo, foco Enem, que é o nosso canal aqui, e segue lá. Valeu, galerinha, se inscreve no canal.